Patio popolo, all'aria scossa, bandiera rossa. Boa tarde, sou Alcídio Torres e este é o canal Outro Mundo é Possível e Necessário. Neste vídeo vou falar-vos da precariedade laboral, apesar da precariedade ser um fenómeno que abrange aspectos económicos, sociais, habitacionais, ambientais e de acesso à saúde. Para introduzir o vídeo vou contar-vos uma pequena história, ou um diálogo, travado num bar entre dois trabalhadores precários, na mesma empresa de confecções, o Raul, defendendo o seu patrão, e uma colega mulher, Alice, muito crítica perante a precariedade e a exploração do trabalho. Alice, eu sei que está difícil, mas tens que ver também o lado da empresa. Se a gente reclamar demais, eles podem fechar as portas. Pelo menos temos um emprego, né? É melhor que nada. Melhor que nada é justamente o problema, Raul. Metade do mundo vive na precariedade, trabalhando até ao tutano para ganhar umas migalhas, enquanto os lucros voam para os bolsos de quem nem sabe o nosso nome. Isto não é emprego, é exploração. Oh Alice, mas se a gente se revoltar perde tudo, né? Tudo mesmo. Sem patrão, como é que pode ser salário? Mas sem trabalhador não tens riqueza. Olha ao teu redor, Raul. Quantos colegas fazem hora extra sem pagamento? Quantos têm medo de ser demitidos por adoecer? Quantos trabalham sabendo que depois do fim do contrato vem o desemprego? Quantas horas trabalhamos sem serem pagas? Eles lucram com o nosso medo e enriquecem à custa da venda miserável da nossa força de trabalho. O patrão precisa do nosso trabalho como o ar que respira. E lutar contra a precariedade e por melhores salários não é um favor, é um direito. Na verdade, como argumentou Alice, se considerarmos a precariedade como a falta de proteção, contratos de trabalho instáveis ou baixos salários, mais de metade da força de trabalho mundial é precária. Ou seja, mais de 2.000 milhões de trabalhadores no mundo vivem em condições precárias, isto é, 60% da força de trabalho mundial. Segundo a Fundação Walk Free, 3 milhões e meio de trabalhadores morrem anualmente no mundo devido a condições precárias de trabalho e à intensificação dos ritmos de trabalho. Em Portugal, 29% dos trabalhadores assalariados tinham vínculos precários em 2024. Isto é, mais de 1 milhão de pessoas, numa população ativa de 5 milhões. Entre os jovens, a situação é ainda mais crítica. 54% dos trabalhadores com menos de 25 anos têm vínculos precários e 33% dos menores de 35 anos vivem na precariedade. Nos países do sul global, essa precariedade atinge 80% ou mais dos trabalhadores. A maioria não tem acesso a reformas, licença médica ou seguros de desemprego, trabalham, produzem, enriquecem os seus países, mas continuam pobres. Já em outubro de 2010, o presidente do Banco Mundial anunciava que pela primeira vez na história, mais de 1.000 milhões de pessoas deitavam-se todas as noites com a barriga vazia. Para o capital, quanto mais precário o trabalho, menor o custo. E quanto menor o custo, maior o lucro em relação ao capital investido. Este move-se pela lógica de extrair mais valor ou mais-valia com menos investimento, para aumentar as taxas médias de lucro. Por isso, a precariedade não é um desvio. É uma tendência e um motor silencioso do capitalismo do crime sistémico. Em termos médios, as taxas de lucro nos setores industriais e de comércio são hoje menores, se comparadas com as do século XIX, devido à maior concorrência, aos custos operacionais elevados e a mudanças na estrutura económica global. No entanto, as taxas de lucro das maiores empresas de tecnologia podem hoje ser equiparadas ou até superar as dos setores mais lucrativos do século XIX, como a indústria e o comércio colonial. A diferença está na natureza dos negócios. No passado, os lucros vinham de ativos físicos e da exploração de recursos, enquanto hoje vem da inovação digital e do efeito de escala quase ilimitado. Há uma relação de facto direta entre a queda das taxas de lucro nos setores industriais e comerciais tradicionais e o aumento da precariedade.
e a intensificação dos ritmos de trabalho nesses setores. Onde os lucros são menores, como na indústria, comércio, agricultura, a tendência do capital é para fazer 3 coisas. A primeira, reduzir salários, para cortar custos. Segunda, flexibilizar os direitos laborais. Terceira, aumentar as taxas de exploração do trabalho, com mais horas, menos segurança, ritmos de trabalho insustentáveis. Esta escravização salarial é menos visível em setores de alta tecnologia, onde a exploração assume formas mais sofisticadas. Exemplo, assédio moral por metas, burnout em startups, etc. Apesar das taxas médias de lucro serem hoje menores ou próximas desde o século XIX, a concentração de riqueza atingiu níveis históricos sem precedentes. Hoje um CEO da Tesla, por exemplo, acumula mais rendimentos e património que monarquias inteiras do passado, enquanto metade da humanidade vive com menos de 5 euros por dia. Não obstante esta concentração de rendimentos e riqueza nas mãos de muito poucos multimilionários, a indústria mostra-nos, a história, aliás, mostra-nos que a classe trabalhadora é a força motriz da mudança. Seja nas fábricas, nos campos, nos escritórios ou nas plataformas digitais, a recusa coletiva da força de trabalho pode paralisar o sistema capitalista. A verdadeira libertação não virá de reformas que maquilhem a exploração, mas da ruptura com as lógicas do lucro. O futuro não está em pedir migalhas, mas em exigir o que é nosso. E esse futuro começa quando olhamos para o lado e percebemos que sozinhos somos precários, mas unidos somos invencíveis. Se te revês neste vídeo, deixa o teu like no mesmo, partilha com quem precisa de ouvir isto e comenta em baixo. Porque se não formos nós a falar, ninguém falará por nós. Muito obrigado e boa tarde. Avanti o popolo!